Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, muito especial, nós vamos falar sobre As Cartas do Papai Noel, de J.R.R. Tolkien. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme. Oi, meu nome é Karen. Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Aproveitando que estamos quase no meio do mês de dezembro, ou seja, o mês natalino, vamos trazer essa obra muito interessante e muito especial para muitas pessoas que tem como tema principal o Natal. Lembrando que esse é um episódio Drops, então vai ser bem mais curtinho e vai ser um episódio de indicação. Antes de começar nosso episódio propriamente dito, gostaríamos de pedir para que você siga as nossas redes sociais, o Instagram ou Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar muita coisa interativa, muito conteúdo sobre literatura. Se você quer também um pouco mais de aprofundamento nos estudos, na vida intelectual e na literatura, pode seguir a nossa página no Médio. É só digitar ocaminho.medio.com lá no Google, que você vai ser direcionado à nossa página, onde tem coisas bem legais, artigos e ensaios sobre livros, literatura, obras de filosofia e insights que temos vez ou outra. Então, Cartas do Papai Noel, ele também é muito conhecido pela versão portuguesa, então talvez você encontre ele pelo título de Cartas do Pai Natal. Ele é um livro de Tolkien. É um livro diferente daqueles que a gente já está acostumado, porque ele tem menos conteúdo fantástico, digamos assim, menos aprofundamento, poderíamos dizer, porque ele foi um livro escrito para crianças. No caso, uma coletânea de cartas escritas para os filhos do Tolkien. Então, era uma tradição da família Tolkien. Todo Natal, o Tolkien escrevia cartas aos filhos no nome do Papai Noel. Então, a primeira carta que ele escreveu foi quando o filho mais velho dele, que era o John, tinha 3 anos. Isso em 1920. E ele fazia isso todos os anos até 1943. Então foram em 23 anos fazendo isso, era uma tradição. E a última carta que ele escreveu foi para a filha caçula, Priscila, que na época tinha 14 anos. O livro ele é bastante interativo, assim, bastante colorido, tem pouco texto, muita imagem, inclusive ilustrações inéditas do Tolkien. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre o livro, mas basicamente é isso. É um livro com pouco conteúdo, porque é uma coletânea de cartas, e pouco texto e muitas imagens. O que chama atenção, algumas das particularidades do cuidado em que o Tolkien vai dar para essa pequena obra, né? Não a obra de ficção que se venda, né? Não foi esse o propósito ao criar essas histórias. Mas sim uma verdadeira experiência. Hoje em dia a gente fala muito em experiência, né? Questão do Instagram, mercado, vendas, né? Experiência do cliente. Só que vai pensar em como Tolkien dava tanta importância para a experiência dos seus filhos, né? Até nos traços das letras do Papai Noel, que ele fazia meio borrado, porque supostamente o Papai Noel estava escrevendo, né? E o Papai Noel estava escrevendo no Polo Norte, e lá é muito frio. Como é um senhor já velhinho, de 900 e alguns poucos anos, ele já tem um corpo mais frágil, não consegue ter tanta força para escrever. Desde até os outros personagens que vão se misturando na narrativa, que até vai criando um certo universo, né? Tolkien criou o universo dos Senhor dos Anéis, né? O imaginário. Imaginário não, pô. O legendário, imaginário. O legendário. Mas ele também cria aí o seu próprio pequeno universo natalino. Ele vai introduzindo personagens como o urso polar, o boneco de neve, os gnomos, os duendes, enfim, isso tudo demonstra e reforça todo esse cuidado que o Tolkien vai ter na experiência dessas crianças. Todo esse cuidado que ele vai ter de mandar uma carta um mês antes, assim, em novembro. Se você for acompanhando, a gente vai vendo que tem uma certa rotina ali, né? Não é só no Natal, tem no Natal. Mas, além disso, tem uma novembro antes, que é sempre o urso que manda, ou alguma coisa que aconteceu antes do Natal, ou então em alguma data comemorativa depois do Natal, ele manda uma coisa que esqueceu, sempre dando mais veracidade para aquele personagem do Papai Noel, né? É claro que, fatalmente, as crianças iriam envelhecer e não iriam mais gostar ou não acreditar mais naquelas cartas. Mas, enquanto as crianças tinham dentro de si o encanto pela ideia, pelo personagem do Papai Noel, isso seria totalmente especial para elas. E é muito importante, muito interessante a gente notar isso que o Joss falou, porque a gente conhece Tolkien pela Terra-média, pelo Hobbit, pelo Senhor dos Anéis, por todo esse mundo. Aliás, a gente tem até um podcast sobre o Hobbit, se vocês se interessarem, tá? É muito bom. E
Quando a gente vai observando essa obra, foi uma obra que não tinha pretensão alguma de ser publicada. Era algo casual que Tolkien fazia para seus filhos. Mesmo assim, a gente observa todo o cuidado, todo o zelo que ele tinha com aquilo. A gente comentando antes, dá para ver até que essa criação de Tolkien era algo natural para ele. Dá para a gente observar isso. Porque em simples cartas de Papai Noel, ele consegue construir um mundo ao redor daquele personagem e de tudo que habita o imaginário coletivo, que é muito influente por Tolkien, acredito eu, que nós temos hoje, pelo que se entende do Papai Noel. E isso é magnífico observar em pequenas e simples cartas a crianças. A própria tradição da família Tolkien de fazer essas cartas já mostra muito da preocupação que Tolkien tinha com a formação deles, a formação literária mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que os meninos não somente liam as cartas, mas eles tinham que responder. Então, já estimulava a escrita deles desde o início, uma escrita literária, que lógico que fantasiosa, mas é bem legal esse interesse que ele tinha na formação literária dos meninos. E eles se importavam, né? Tanto que em uma das cartas tinha assim, o Christopher perguntou se eu estava melhor, estou muito bem. Alguém perguntou se a pata do urso estava melhor, ele tá bem melhorzinho e tal. Então a gente via que tinha assim essa troca bem feita e incentivava muito mesmo, como o cara estava falando. E eu também percebi que ele tinha preferência por Christopher. Nas cartas lá, o Papai Noel sempre falava muito bem do Christopher, esqueci dos outros. Falava, o Christopher, as cartas foram muito boas, especialmente a do Christopher. Mas no final ele também é bem atencioso com Priscila. É a mais nova, pô, a mais nova. Exato. É a princesinha. Tolkien teve quantos filhos? 4, não foi? Acho que 4, Eram 3 meninos no começo. Não, 2 meninos e 1 menina, né? No começo. Enfim. Eu acho legal também que o Tolkien ele começa a intercalar elementos da fantasia, né, que ele vai criando, com elementos da realidade também. Então a gente vê que em algumas cartas são bem curtas, basicamente o Pai Natal falando: eu tô muito ocupado esses dias, não vou conseguir escrever. Então imagino, né, que isso possa ter um fundo de realidade na vida do Tolkien, né? Ele, dentro das ocupações dele, né, dos estudos, ele poderia acabar ficando ocupado e não ter como estar dando tanta atenção a isso em alguns momentos, né? Claro que era um hábito que ele tinha, era uma tradição. Então, naturalmente, alguns anos iriam vir com cartas mais longas, enfim. Enquanto outros, né, ele poderia acabar se perdendo um pouco na correria, né, como a gente costuma dizer. E aí a gente vê isso na carta também, né? E ao mesmo tempo, a gente vê já lá para o final das cartas, né, das últimas, ele entrelaçando também com a realidade que estava acontecendo, que era justamente o fim, né, a metade para o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, em alguns momentos, a gente vê o Pai Natal comentando, né, que está tendo diminuição do número de crianças, que as crianças estão... ele está enviando menos presentes, enfim. Então, tudo isso, e ele fala explicitamente, né, por conta da guerra, né, que está acontecendo. Então a gente vê esses pontos que o Tolkien ele é muito perspicaz, né, para fazer isso, em combinar elementos que estavam acontecendo no mundo com a fantasia dele para criar uma analogia, né? Então acho que esse é um ponto também a gente prestar atenção, porque apesar de ser uma carta, né, de Natal, coisa parecida, pode acabar ficando um pouco distante, mas a gente pegando esses elementos a gente percebe o quanto que um escritor, né, que tem realmente muito a acrescentar para a gente, pode até com simples coisas, simples ficções assim, agregar, né, no nosso imaginário, por assim dizer. Exatamente. Acho interessante isso que tu falou agora, porque tem outras questões também que envolvem essa comunicação com a criança, né? É isso que ele faz exatamente, a comunicação com a criança. Seja a guerra, como comunicar à criança o que está acontecendo na guerra, né? Ou também comunicar outras coisas, outras situações. E inserir também aquele mundo no mundo da criança, não somente tendo em vista a realidade geral, mas a realidade da casa. Por exemplo, eu li em algum canto que coisas que aconteciam na casa, tipo, tinha um acidente na casa, né, durante o ano. Aí Tolkien escrevia que um personagem também que sofria esse acidente. Isso fazia com que as crianças pudessem, né, digerir melhor o que tinha acontecido, né, além, como o exemplo da guerra, né. Mas coisas pontuais também, próximas a eles. Alguém que se machucou, aquecedor que quebrou, e na história foi o urso que quebrou o aquecedor, sabe? Então vai desse ponto mais micro, local, da casa deles, até o global que estava acontecendo no mundo. Além de, claro, né, justificar os presentes que são dados e os que não são dados. Que é bem engraçado ver isso. E tem um outro ponto também, que é só pra gente perceber a perspicácia, né, do Tolkien
em como descrever algumas coisas. Tem um momento que ele fala, né, que eu acho que é o Christopher, que é mais velho, ele já não tá interagindo por carta, enfim, a gente sabe, né, que ele já tá mais velho, enfim. E aí ele fala que o Christopher ele não tá mais pendurando a meia na chaminé, né? Então, é como se, cara, eu não sei explicar, é realmente uma perspicácia muito grande em como que ele enxerga as coisas, né, que estão acontecendo naturalmente, como ele vai dar uma roupagem dentro do mundo fictício que ele tá criando, pô. Eu Sim. acho sensacional, assim. Tipo, ele não tá falando, por exemplo, o Christopher parou de escrever, enfim, não, ele tá utilizando algo que é utilizado dentro da Sim. tradição natalina, enfim, para poder explicar o que está acontecendo para as outras crianças, enfim, eu acho isso muito fantástico, assim. Sim, é foda. Torna bem mais real o personagem, né? E além disso, usa dos artifícios lá da narrativa, né? Vamos dizer assim, as ferramentas ficcionais daquele universo. É muito massa mesmo. Como a gente falou no começo, o livro ele tem muitas gravuras, e eram gravuras que o próprio Tolkien fazia. Mas o gênio do jeito que ele era, não era o Tolkien, mas era o Papai Noel. Então, o Papai Noel tinha um estilo de desenho, o Urso Polar tinha outro estilo de desenho, às vezes até um assistente elfo lá tinha outro. Então, até as gravuras eram personalizadas. Aliás, tem uma gravura no livro que aparece o Gollum, o Sim, Smaug e o Gollum. E parece que é a única gravura assim da literatura tolkiana em que ele mesmo, né, o Tolkien, retrata o Gollum. E, enfim, achei massa. A edição também é muito interessante a gente ver isso, porque, como a gente falou, são textos curtos. Mas se a gente for observando tudo que envolve o livro, as gravuras e as imagens dos textos originais, a gente vê que faz parte de um contexto muito maior. Porque, por exemplo, tem os textos do Papai Noel, mas, de certo modo, quem edita muitas vezes o texto do Papai Noel é o Urso Polar. E o Urso Polar, vai lá e discorda de alguma coisa que o Papai Noel falou, ele vai lá e puxa uma setinha e avisa embaixo dizendo, olha, não foi bem assim não. E o urso tem uma grafia, algo totalmente diferente. Então faz todo aquele universo fantástico ficar muito mais verossímil, principalmente para criança. Então eu fico imaginando aquelas crianças realmente se sentiam dentro daquele universo que Tolkien criava, porque era muito imersivo. E já fica aqui a indicação nossa, né? Claro que não procure, quando for ler, por um universo fantástico como o da Terra-média, mas pode ser muito interessante, muito enriquecedor para as crianças, dentro desse universo que Tolkien criou para os próprios filhos com muito carinho. Eu acho sensacional que às vezes aparece, nessas épocas de Natal, uns puritanos, uns bichos meio doentes, assim, que fala, não, Papai Noel, Papai Noel. E Tolkien era um católico devotaço, que ia à missa muitas vezes na semana, não ia só no domingo, procurava ir diariamente. E o bicho era um catolicaço, e eu imagino que o Natal dele devia justamente ser centrado em Cristo. Mas não por isso eu não colocava de lado a fantasia, tudo isso, e eu buscava enriquecer os filhos a partir dessa fantasia. Eu acho isso sensacional. Bom ponto aí, Zé. Não tinha pensado nisso não, velho. Colabora até um pouco, né, com o que Karen falou sobre ele pensar muito na formação das crianças. agora uma coisa que sempre é uma discussão grande, né? Que Tolkien tem uma carta explicitando isso, dizendo que ele não faz. Tem uma palavra específica, é mais parecido com metáfora. O C.S. Lewis ele faz metáfora direta, por exemplo, Aslan é Deus e Jesus ali na situação. E ressuscita, tipo. Se você prestar atenção, você consegue entender todas as figuras, né? Fazendo referência a outras figuras. Mas Tolkien não, ele diz que nunca gostou disso porque isso força o leitor a Tomar ler do outra jeito que o autor interpretação. quer. Exatamente. Tanto que tem uma carta que ele vai explicar no começo dos Seus Anéis, se você comprar a versão completa lá, vai ter um texto inicial, um prefácio, que dá spoiler de tudo, e explica também que nada que ele botou foi inconscientemente. Nem os 33 anos do Hobbit tem nada a ver com Jesus, não. Tanto que ele termina assim: se tem uma coisa que eu me inspirei pra botar, é que eu me lembro de um cara que trabalhava aqui perto de casa que o nome dele era Ruivão. E o nome do personagem lá que mexe no negócio lá também era Ruivão. Só que, se você prestar atenção, tem muita coisa que parece muito referência mesmo. Inclusive, a gente vê que Tolkien fazia isso nas cartas. Referência sempre ao mundo. Mas ele sempre negou que os Seus Anéis fossem uma referência à Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Que ele terminou o 2 e o 3, a parte 2 e 3, ele fez durante a Segunda Guerra, né? Lançou em 51, eu acho. Então, na guerra, ele estava escrevendo. Mas aí é complicado. Ele negava, os fãs negam,
mas às vezes parece que é, às vezes parece que não é. Se foi inconsciente ou foi por requis, ninguém sabe. O que eu ouvi alguém falar, eu acho que foi o próprio Nasser falando disso, e sobre, assim, a analogia não, mas as referências implícitas à narrativa bíblica, né? O Tolkien não necessariamente fez isso conscientemente, mas no final de tudo, quando ele estava revisando a obra, ele percebeu isso, entendeu? Ele meio que, caramba, isso aqui... Enfim, ele ligou os pontos e viu que muita coisa ali parecia fazer referência à Bíblia, mas isso não foi consciente. Aí parece que depois de ter percebido isso, ele ajustou algumas coisas, entendeu? Então acho que sabendo dessa conexão que indiretamente ele causou, ele depois arrumou isso, limpou, entendeu? Para deixar ainda mais coerente com a narrativa bíblica. Foi isso aí que eu escutei. Ele não começou com essa intenção, mas na revisão ele percebeu e aí aplicou. Entendi. Faz muito sentido dá pra isso. ver algumas coisas. Porque, por exemplo, o Frodo, eu posso confundir Bilbo com Frodo, então se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas tem toda essa ideia de carregar o fardo. Eu é o responsável pelo anel. Mas ao mesmo tempo ele não é perfeito. Ele não é o verbo de Deus encarnado. Então, existem elementos que chamam para isso, mas não é uma comparação perfeita como quando você olha Aslan e você vê claramente ali uma figura totalmente superior, uma figura divina, digamos assim. Mas Isso. acho que é Sim. muita coisa do imaginário dele. A gente não pode negar tudo que ele era, enquanto pessoa, influenciou na sua escrita. Tudo que ele viveu Sim. na guerra, tudo isso. É interessante. Exatamente. Essa construção dele, né? E fora toda a influência mitológica mesmo, porque eu era um cara estudado, né? Ele era filólogo, então, assim, um mundo de referências que pairam a escrita dele. Mas era um procrastinador grande, hein? Porque o bicho passou a vida toda escrevendo Seu Maurílio e não lançou. Passou vários anos escrevendo Seus Anéis. Procrastinador não somente, né? É injusto. Mas pior ainda, ele era muito perfeccionista. E é por isso que demorava tanto. O livro que eu devia ter publicado depois da aposta com o C.S. Lewis. C.S. Lewis publicou a trilogia cósmica e eu não publicou o livro que eu devia ter publicado. Porque eu era perfeccionista e não queria publicar um negócio sem que tivesse 100% pronto. Sim. E nisso ele deve ter escrito muita coisa e tá aí. Ainda vai lançar, próximo ano vai lançar mais coisas dele aí. E assim vai. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da indicação e esperamos que vocês procurem mais saber sobre essa obra, deem de presente para as crianças ou para os adultos também e leiam. Até a próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura.